nós rendemos a Ti. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós nos rendemos à Tua vontade. A Tua vontade sempre será boa, sempre será perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nessa hora, Pai. Toma o nosso corpo, toma o nosso entendimento, toma tudo que somos, tudo que temos nessa hora. Nós rendemos ao Teu Santo Espírito. Nós nos rendemos ao Teu Santo Espírito. Não por força, nem por violência, mas pela Tua palavra. Pela Tua palavra, pela Tua palavra que diz: aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade, nós somos livres em Ti. Então, Senhor, nós chamamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, muda a atmosfera deste lugar, para que a Tua glória venha e invada os nossos corações. Espírito de Deus, nós desejamos o Senhor, nós não viemos aqui à toa, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, ser cheios do Teu Espírito Santo, ser cheios, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração nessa hora, Senhor. Nós abrimos e rendemos a Ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faz o que o Senhor quer em nós, em nome de Jesus Cristo. E a Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre e sempre, sempre. Aleluia. A graça e a paz. A graça e a paz. Amém. Estamos na presença de um Rei poderoso, né? Aleluias. Nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor. E eu queria meditar com vocês no Salmo de número 24. Você abriu? Eu não estava aqui. Novamente, então, né, Rafa? Eu não estava na abertura do culto, só para os irmãos saberem. O Espírito é de Deus. Eu cheguei e falei, a Thaís falou, você vai ministrar o dízimo. Eu falei, amém. Senhor, o que eu falo? Salmo 24, vamos lá. Vocês vão ouvir de novo, tá? Só vou ler 2 versos. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe. Você é do Senhor? Seu emprego é do Senhor? Seu dinheiro é do Senhor? A sua casa é do Senhor? Seus filhos são do Senhor? Por quê? Do Senhor é a terra e tudo o que está sobre ela. Não há nada sobre a terra que não pertence ao Senhor. Amém? Então você não vai dar para Deus nada. Você vai devolver aquilo que Ele tem te dado. Amém? Dízimo é devolução, não é pagamento. Quem entende isso? Amém? Você entende isso? Deus te dá 100% e você devolve 10%, porque é do Senhor. Porque Deus tem uma promessa para você, nesse seu ato de fé. Amém? E oferta é voluntária. Então, você que tem seu dízimo e sua oferta, e quer entregar no altar do Senhor, para que a casa de Deus seja edificada, para que a sua vida seja abençoada, coloque na sua mão agora, amém? Vamos orar e vamos consagrar. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar a Ti, Pai, cada dízimo e cada oferta neste altar, para edificação da Tua casa, porque nada é nosso, Senhor, tudo pertence a Ti. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou,
E o Senhor nos dá emprego, e o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá graça a cada dia para acordarmos e respirarmos e irmos trabalhar e trazermos, Senhor, o fruto desse trabalho à tua igreja, que é a casa de oração, Pai. Entregamos a ti para que o repreendas o devorador, Pai, e que abram-se as janelas do céu sobre cada vida que está entregando, em nome de Jesus. Amém? Podem entregar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. Prospera o teu povo. Amém. Amanhã nós teremos reunião com os homens, reunião com o pastor, reunião de oração, né? Os irmãos que estão vindo têm crescido, né? Na presença de Deus, recebido de Deus a graça, né? Da oração. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, que oração é o combustível do cristão. Carro não anda sem gasolina e crente não anda sem oração. Né? Então, parte da sua vida cristã é leitura da palavra, é oração e é adoração. Então, oração tem que ser seu combustível. Você precisa se alimentar todo dia, comer da palavra todo dia, o seu pão diário tem que ser esse, né? Mas você precisa falar com o teu pai todo dia. Mas amanhã é um dia especial, onde os irmãos estão aqui juntos, orando, buscando do Senhor algo para a sua casa, para a sua família, junto com o nosso pastor. Amém? Não faltem, às 8 horas. Sexta-feira, escola bíblica. O tema da escola bíblica é religiões, seitas e heresias. Irmãos, eu vou afirmar aqui o que eu falei na sexta-feira para os irmãos. Nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma outra denominação, religião ou qualquer outra coisa. Estamos aqui ensinando, à luz da palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus disse assim, muitos virão em meu nome, curarão enfermos, expulsarão demônios. Mas naquele dia eu vou dizer, afasta-te de mim, eu não te conheço. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, foi o Senhor que disse. Você lê Mateus que você vai achar esse texto. Está vendo? Eu facilito mais que o pastor, não está de Gênesis e Apocalipse, está em Mateus. Então, nós estamos aprendendo isso. Aprendemos a sermos prudentes, cautelosos, para não sermos enganados. Amém? Então, se você pensa que você vai chegar aqui e vai ouvir umas pessoas aqui dizendo, olha, não vai em tal lugar, não faça isso, não faça aquilo, você está enganado. Nós vamos te mostrar à luz da palavra como Deus é e como Deus quer que você seja. Tá bom? Então, sexta-feira, às 20 horas, domingo passou 20h30, eu queria pedir para os irmãos corrigirem o slide. É 20 horas, sexta-feira, tá? Para a gente não se demorar muito para finalizar. Teremos escola bíblica. Sábado, vigília. Amém? A vigília foi antecipada devido à ceia. Para não ficar a vigília à noite e a ceia de manhã. Porque a ceia é dia 1º, 9 horas da manhã. Amém, irmãos? Não se esqueçam e avisem aos outros que estão aí de férias, estão voltando, né? Para que estejam no domingo, 1º de fevereiro, 9 da manhã, né? Sábado é 10 horas? 10 horas a vigília. Não tem hora para acabar, tá? A hora que Deus mandar. Né? Amém? Nós vamos receber a evangelista Thaís. A gente está começando mais uma campanha. Deus colocou em nosso coração para falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? E como nós buscarmos os frutos do Espírito, sermos transformados por Deus, temos um caráter cristão, fazer o que está no centro da vontade do Senhor, né? Não fazer aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor nos dirigir a fazer, em nome de Jesus, amém? O Senhor já deu a palavra à serva dele, né? Eu quero que você se coloque de pé, eu quero te pedir para você colocar a mão no seu coração, porque Deus já falou com ela, eu sempre falo isso, eu não canso de repetir. Porque quando Deus nos dá algo, é a gente que leva o puxão de orelha primeiro, viu, irmãos? Não é fácil assim, não. Quem vem aqui para o altar sabe, né?
sabe? Tudo que Deus fala conosco e nos ensina. E hoje eu quero que você fale com o Senhor, para que Ele fale com você. Para que você receba essa palavra e você saia daqui edificado pelo Espírito de Deus. E que Deus use a Thaís, né? Trazendo essa palavra, que ela seja rema no seu coração, né? Em nome de Jesus. Ore por você. Nós vamos colocar a vida dela na presença de Deus. Mas peça a Deus, fale comigo, Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu vim aqui hoje para me encher de ti. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua serva, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já deu uma palavra para ela, Senhor, e seu coração está borbulhando. Eu sei, Senhor, que tudo que sair dos seus lábios, Pai, é aquilo que o Senhor mandou. Pai, fale conosco, Pai. Fale conosco e ensine-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender a Tua palavra e a reter a Tua palavra no nosso coração. Que nós não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas que nós sejamos praticantes desta palavra santa e bendita, Deus. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa realmente edificar a Tua igreja, falar com a Tua igreja, Pai, para que nós possamos receber de Ti esta palavra, Senhor, rema, Pai, que venha direto a cada coração e que as nossas vidas, Senhor, sejam transformadas pelo Teu poder, Pai, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que nós somos ensinados e transformados. Usa a tua serva com poder, com ousadia, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? O Senhor deu uma amenizada no calor aí, né? Glória a Deus, que estava demais. Como diz o Rafael, imagina no inferno, né? Achei legal aquela observação de domingo. Né? E glória a Deus, a gente está iniciando mais uma campanha. Enchei-vos do Espírito. Amém? Você quer se encher do Espírito? Amém? Está preparado para se encher do Espírito? Ainda não chegou o acampamento, mas nós devemos nos encher do Espírito mesmo quando não tem acampamento. Amém? Quem aqui vai no acampamento? Levante a sua mão. Quem está pensando em ir? Levante a mão. Então, você que vai no acampamento, ou que está pensando em ir, ou mesmo você que ainda não decidiu em ir, coloque também o acampamento nessa campanha como propósito, para que Deus também possa te preparar para aquilo que Ele pretende fazer lá no acampamento. E você que não vai, amém, glória a Deus, essa é a oportunidade de você se encher do Espírito, amém? Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em Efésios 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da nossa campanha é Enchei-vos do Espírito. E uma das coisas que Deus começou a ministrar ao nosso coração é sobre a importância de sermos cheios do Espírito. Né? Sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito. E eu comecei a pensar sobre isso, e muitas vezes essa questão de ser cheio do Espírito, ela é muito complexa. A Bíblia, ela é muito profunda no que diz respeito a ser cheio do Espírito. Mas, normalmente nós achamos que ser cheio do Espírito é ter dons espirituais, ou ter uma manifestação espiritual, que também não deixa de ser uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Né? Quando o Espírito se move no nosso meio, e uma pessoa dança, cai, fala em línguas, acontece alguma coisa, entrega uma profecia, sim, a pessoa, ela está cheia do Espírito. Mas o Espírito Santo, ele não serve somente para isso. A Bíblia diz que os dons são para a edificação da igreja, e que Deus reparte os dons como Ele quer. E que nós devemos buscar os melhores dons. Mas quando a gente lê Efésios capítulo 5, a gente vê que ser cheio do Espírito vai muito mais além do que você ser usado na igreja, do que você pregar de uma forma que as pessoas recebam de Deus, do que você orar, do que você cantar, né? Isso tudo também é ser cheio do Espírito de Deus. Porque quando uma pessoa ela é cheia do Espírito de Deus, quando ela pega no microfone, ela abre o culto, ela faz uma oração por você, você recebe, você sente a presença de Deus, amém? Só que o propósito da nossa campanha, ele vai além disso. Por quê? Porque a nossa vida vai muito mais além do que essas 4 paredes, amém? Nós ficamos pouco tempo dentro dessas 4 paredes. E, aliás, servir a Cristo e ser cheio do Espírito dentro dessas 4 paredes é muito fácil. O que pega é quando a gente sai daqui para fora. E o que acontece? Nós, principalmente a Manainha, a gente quando chega perto do acampamento, a gente quer buscar o Espírito. Isso é maravilhoso, sou totalmente a favor, não sou nada contra, viu, irmãos? Mas o que o Espírito Santo começou a tocar no meu coração era a respeito, o Senhor ministrava ao meu coração a respeito dos problemas dos irmãos, a respeito dos problemas da igreja, problemas de relacionamento, pessoas que estão passando dificuldades, pessoas que estão passando problemas no casamento, problemas nos relacionamentos, no trabalho, em várias questões. E o Espírito Santo tocava no meu coração e falava, muitos dos problemas de vocês não existiriam se vocês realmente fossem cheios do Espírito Santo. Né? E aquilo começou a arder no meu coração, eu comecei a pensar, e
Por que isso, amados? Porque Deus, Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito, não somente para que nós sejamos um instrumento nas mãos dEle, para ser usado para dar para alguém aquilo, para transferir uma unção para outra pessoa. Mas Deus quer que esse Espírito seja vivo dentro de nós, de tal forma que a nossa vida seja transformada, o nosso caráter seja transformado e a nossa vida, os nossos relacionamentos sejam transformados através desse Espírito que está dentro de nós. Só que, como se encher do Espírito? Se muitas vezes nós nos enchemos com muitas outras coisas, tem como você encher algum espaço que já está cheio? Não tem. Porque se você pegar um copo e estiver cheio de água, vai estar cheio de água, não vai ter como você encher de outra coisa. Se você vai colocar outra coisa, vai se misturar. Não é mesmo? Então, quando a gente ser cheio do Espírito, não basta só você se encher, você também tem que se esvaziar. E se esvaziar de quê? De você mesmo. Se esvaziar da sua carne, se esvaziar das suas dificuldades. E aqui em Efésios, ele fala para a gente não... O vento aqui... 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. O vinho aqui representa todas essas obras da carne. Muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente tem aquela famosa frase: Deus me ama do jeito que eu sou. Amém? Deus te ama do jeito que você é? Amém, Deus te ama. Deus não vai te amar mais quando você ficar melhor, nem vai te amar menos se você ficar pior do que você já é. Porque Deus te ama de qualquer jeito, não muda. O amor de Deus, ele não muda. Porém, a obra que ele tem na sua vida. E para que você agrade a Deus da forma como ele deseja, e para que você viva os planos de Deus para a sua vida, aí sim você precisa mudar. Você precisa se deixar mudar. Você precisa ser transformado pelo Espírito. E a gente tem muitas dificuldades sobre isso, porque a gente vem para a casa do Senhor e no início é tudo muito, a mudança é muito drástica, né? A pessoa, por exemplo, bebe, parou de beber, fuma, parou de fumar. Mas o que acontece é que a vida do cristão, ela tem que sempre existir essa transformação. E quando a gente se acomoda, e aí a gente vê que vai passando o tempo, você começa a deixar de se encher do Espírito, e as obras da carne começam a se manifestar novamente. E muitas vezes o que acontece? Aquela pessoa que já está servindo ao Senhor há algum tempo, ela começa a praticar as coisas que ela praticava antes dela se converter, ou logo que ela se converteu. Por quê? Porque ela deixou de se encher com o Espírito Santo. Ela deixou de buscar. A gente vê na Bíblia que muitos homens, a gente vê muitas histórias. Por exemplo, eu coloquei aqui, Caim, ele ofertou ao Senhor de qualquer forma. Por quê? Por causa do seu caráter. Os irmãos de José jogaram José num poço e venderam. Por quê? Por causa do seu caráter. Judas traiu Jesus. Por quê? Por causa do seu caráter. Ele andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus, mas ele traiu Jesus. Ananias e Safira mentiram que tinham dado a oferta e não deram. Por quê? Por causa do seu caráter, por causa da ganância, por causa das obras da carne. Então a Bíblia, ela menciona várias histórias que demonstram pessoas que poderiam ter uma história diferente, que poderiam ter vivido uma história diferente na presença do Senhor, mas que não puderam viver. Por quê? Porque não foram cheias do Espírito. Porque em algum momento ali ela deixou de se encher e deixou de se esvaziar do seu eu e ficou se enchendo da carne mesmo. Então a gente precisa se conscientizar que muitos dos nossos problemas, muitos dos seus problemas, você que está aqui hoje, muitos dos seus problemas talvez não existissem. E eu posso dizer que algum, com certeza, do seu problema, se você não fosse como você é, talvez não existisse.
Por quê? Porque nós criamos problemas. Os nossos relacionamentos muitas vezes têm problemas, por quê? Por causa da forma como nós lidamos com as pessoas, por causa da nossa mente, né? do nosso caráter, da nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a maneira como muitas vezes nós impomos a nossa forma de ser. Muitas vezes a gente não deixa Deus trabalhar. E por que a gente não se enche? Porque a gente não se esvazia. Estranho, né? Fala aí pro seu irmão. Você não se enche porque você não se esvazia. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O louvor falava, né? A respeito disso. Nós precisamos, você não pode lutar com um inimigo se você estiver no meio de uma multidão. E se você souber que ali existe um inimigo seu, mas você não souber quem é ele, você vai conseguir se proteger dele? Você vai conseguir lutar contra ele? Não. Então, eu e você nessa noite precisamos nos conscientizar daquilo que está atrapalhando a nossa vida, das coisas, das obras da nossa carne, que muitas vezes tem atrapalhado o nosso relacionamento, atrapalhado a nossa forma de agir, deixado que muitas vezes a forma da gente agir impede a gente de receber as bênçãos, ou de, às vezes, a gente até recebe, mas a gente não sabe usar a bênção, ou a gente desiste com facilidade. Por quê? Porque a nossa carne sobressai o nosso espírito. E quando nós alimentamos mais a nossa carne, é a nossa carne que vai falar mais alto. Quando nós alimentarmos mais o nosso espírito, é o nosso espírito que vai falar mais alto, amém? É por isso que muitas vezes acontece alguma coisa com você, você está cheio do espírito, aí você reage de uma forma legal, porque você está cheio do espírito. Aí, isso aqui para mim é um termômetro. Algumas coisas que Deus já trabalhou na minha vida, quando acontece de novo, eu reajo de uma forma que já não era mais a minha forma de reagir, já acende um pisca-alerta, e eu falo, Jesus, preciso ir para a tua presença. Eu preciso correr para a tua presença, porque eu estou me esvaziando do teu espírito. Eu preciso me encher do teu espírito e me esvaziar da minha carne. E Deus, Ele tem para nós muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo. Deus, Ele quer que nós continuamos andando. Ele não quer que nós fiquemos parados na mesmice. Né? É um ano novo, mas não é só porque é um ano novo. É porque Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas, Deus tem novidade para a sua vida. Mas não adianta colocar vinho novo em odre velho. Não adianta. Não vai suportar. Deus não vai colocar o precioso dele dentro de você, não vai te dar o precioso dele para você, se você não estiver preparado. Por isso, nessa noite, amado, coloque o seu coração diante do Senhor e peça para que o Espírito Santo de Deus te revele qual é a área da sua vida, do seu caráter que você precisa mudar, qual é a área que você precisa se colocar atrás da cruz de Cristo, para que Cristo apareça e esse seu eu, a sua carne, se esconda. Porque até quando nós vamos viver problemas que nós poderíamos... Fala sério. Se você pudesse resolver seus problemas de hoje para amanhã, você não resolveria? Então, o Espírito Santo de Deus está falando nessa noite que alguns dos seus problemas você pode resolver. Amém? Por quê? Porque alguns de nossos problemas, às vezes eles nem existem realmente. Nós criamos, nós pensamos conflitos emocionais, já viu? A pessoa que sofre por uma coisa que nem existe. A pessoa sofre. Às vezes a pessoa, né, tem pessoas que o irmão não cumprimenta, às vezes não é nem por mal, né? A pessoa nem não viu mesmo. Né? Aí o irmão está lá sofrendo porque ele é rejeitado. Ai, por quê? Por que ele sofre? Por causa da carne dele. Porque ele não sabe quem ele é ainda em Cristo Jesus. Porque ele não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito, você não suspeita mal do irmão. Você sempre procura pensar de outra forma. Ainda que venha aquele pensamento, que o diabo também é astuto, né?
Vamos lá. Ainda que o diabo venha e fale, olha, nem olhou para você, nem te cumprimentou, mas você está cheio do Espírito, você fala, glória a Deus, aleluia, que ele não viu, eu vou lá. Quando você está cheio do Espírito, sabe o que você faz? Ele não veio cumprimentar, mas eu vou lá em nome de Jesus, oh meu amado, me abraça, me beija. A paz do Senhor Jesus, não é assim? Agora, quando você começa a ficar chateado, é porque você está com as obras da carne florescendo aí, precisa se esvaziar. Precisa colocar diante do Senhor. Então, muitas pessoas, o que acontece? Elas afastam os outros delas, por quê? Porque a pessoa é egoísta, porque a pessoa é avarenta. Já viu pessoa avarenta? Ninguém quer ficar perto dela. Ninguém quer ficar, meu. Aquilo lá parece uma pessoa avarenta, ninguém quer ficar perto de um avarento. Aquele que só pensa em acumular dinheiro, aquele que se apega nas coisas materiais dele. Ninguém quer ficar perto. Aí depois o avarento, ele sofre. Por quê? Porque ele se sente rejeitado. Mas na verdade, ele não está sendo rejeitado. A culpa não é da pessoa que rejeitou ele por causa da avareza dele. O problema é a avareza, obra da carne. Quem precisa mudar? O avarento, ele precisa se libertar. Ele precisa ser enchido do Espírito Santo. E nós precisamos saber que o Espírito Santo ele está à nossa disposição. Todo o tempo, 24 horas por dia, o Espírito de Deus está online. É só você mandar um WhatsApp para ele, manda um e-mail, dobra o seu joelho, ora, porque o Espírito Santo está do seu lado. Sabe, muitas vezes a pessoa fica achando que para orar, você precisa ter um tempo, assim, né? Às vezes a pessoa trabalha, tem um tempo muito corrido. Então, uma vez eu escutei um irmão falando assim, olha, eu não estou orando, não. Eu falei, é mesmo? Por quê? Não, porque para mim, oração, eu tenho que acordar e ficar 1, 2 horas de joelho lá no quarto. Eu falei, Jesus, né? Misericórdia da minha vida, porque na época eu tinha 2 filhos pequenos, eles são pequenos ainda, mas eram menores. Eu falei, misericórdia da minha vida, Pai. Que faz muito tempo que eu não fico 2 horas de joelho. Então, não é religiosidade, não é tempo contado no relógio, é o seu coração na presença do Senhor, é a sua preocupação de estar ligado com Deus, é a sua preocupação de estar colocando a sua vida na presença de Deus, é a sua preocupação, a sua prioridade de estar onde você estiver e estar orando em todo tempo, em todo momento você está buscando de Deus, você pedir para Deus te ajudar, quando você tiver uma reação, uma atitude que desagrada ao Senhor, que é a obra da sua carne, você pedir para o Senhor, Senhor, me ajude, eu preciso da sua ajuda, como é que eu faço com isso? Por que muitas pessoas não conseguem se encher do Espírito? Porque elas têm aquele costume, né? A palavra aqui, está difícil de eu deixar a Bíblia aberta aqui com o vento, mas eu achei interessante falar sobre... Agora eu não estou achando aqui. Sobre as conversas tolas. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Sabe, amados, o que eu tenho visto no meio do povo de Deus? O povo perde muito tempo com conversa tola. Se você fizer um grupo no WhatsApp para falar bobeira, ele lota de mensagem, viu? Mas quando você faz um grupo para edificar a igreja, ninguém mal responde. Então eu fico pensando, se no WhatsApp, que todo mundo está vendo, é assim, que dirá quando ninguém está vendo? Tinha uma mensagem hoje no Facebook que tem tudo a ver com isso que eu estou pregando. Fala assim... É mais fácil falar que é o diabo, porque o diabo você expulsa, mas o caráter você tem que tratar. Sabe, a gente precisa deixar de colocar tudo a culpa no diabo, tudo é do diabo. Quando muitas vezes somos nós mesmos que agimos de uma forma que ocasiona o mal a nós mesmos, nós precisamos usar o Espírito Santo a nosso favor. Muitas vezes o irmão, a irmã quer ser usado por Deus, quer ministrar na igreja, mas não vai adiantar nada. Você ser uma bênção aqui na igreja, se o seu caráter não for transformado, você não vai aguentar, você não vai suportar. Sabe por quê, amado? Porque não é fácil.
Não é fácil. Vai vir afronta, vai vir dificuldade. E se o seu caráter for ainda carnal, você não vai suportar. Então, muitas vezes, Deus não permite, por quê? Porque Ele sabe que você não está preparado. Porque Ele sabe que você não vai segurar a bucha, né? Então, muitas vezes, os casamentos estão vivendo problemas, por quê? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e um fica defendendo o que quer, o outro defende o que quer, mas ninguém para pensar qual é a vontade do Senhor. Sabe, se todas as vezes que nós tivéssemos um problema, nós parássemos para pensar, ao invés de pensar na nossa vontade, mas pensasse na vontade do Senhor, muitos dos nossos problemas não teriam. Porque a nossa carne quer fazer a nossa vontade, a nossa carne quer impor a nossa vontade, a nossa carne quer que os outros façam a nossa vontade. E por causa disso, muitas vezes a gente fica impondo e entra em atrito com pessoas, com situações, pessoas no emprego. Já viu pessoa que não para emprego? Ai, irmã, ora por mim e tal. A gente ora, mas a pessoa não para em emprego. Você pode vasculhar. Você vai ver que é uma pessoa que tem um caráter complicado. Pessoa que não suporta se sujeitar a outras pessoas. Pessoa que não aceita. Pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Pessoa mentirosa, pessoa que chega atrasada. Pessoa que mente. Então, qual é o motivo dela não parar no emprego? É o diabo que está roubando o emprego dela? É Deus que não abençoa? Conheço uns aí que, olha, eu trabalhei a vida inteira em 4 empresas, acho, ou 3, 4. Tem gente que já tem menos idade do que eu, já trabalhando umas 20. Não é possível, gente. Tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa tem até capacitação, tem estudo, tem faculdade, mas não para no emprego. Por quê? Caráter. A igreja de Cristo está doente, sabe por quê? Por causa do caráter. E Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja curada. Deus quer uma igreja curada para transformar, para fazer crescer, para levar o seu reino adiante. Deus quer uma igreja que tenha um testemunho de vida. Que quando alguém for saber como você é na sua casa, como você é quando ninguém está vendo, que tenha um testemunho para contar. Que o nome do Senhor possa ser glorificado lá na sua casa. Sabe, amados, eu não estou falando isso para querer me exaltar, não, mas eu me lembrei de algo. Meus filhos, criança pequena já viu, aprende tudo que não presta rápido. E estavam falando palavrão toda hora, né? E eu lá chamando atenção. E eu sempre chamava atenção e falava para eles que era feio, falava que Deus não se agradava, tal, não sei o quê. Um dia meu filho mais velho falou assim, mãe, você não fala palavrão, né, mãe? Aí eu olhei para ele, né? Eu fiquei surpresa com aquela pergunta. Eu falei, mãe, eu nunca vi você falar palavrão. Quer dizer, na hora eu fiquei até emocionada, porque eu falei, Senhor, obrigada, porque às vezes a gente acha que a nossa postura não está fazendo efeito. Mas os filhos, eles reparam em tudo em você. E quando você menos espera, aquilo que você está fazendo para glorificar a Deus, aquilo que é obra de Deus na sua vida, vai se manifestar e vai trazer um fruto. Por quê? Porque ele entendeu que ele também não deve fazer, porque eu não faço. Agora, de que forma eu chamaria a atenção dele se eu fizesse? Não teria como, né? Porque o ensino ensina, mas o exemplo arrasta a pessoa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma comunicação maior com o Espírito. Só por meio do nosso relacionamento com Deus é que a gente vai mudar, é que a gente vai se deixar ser transformado pelo Senhor. Não é do dia para a noite, não é. É todos os dias. E mesmo que você tiver 10 anos de crente, 20 anos de crente, Deus ainda vai ter algo para tratar. Deus ainda vai ter. Até porque nós vivemos de fases. Então pode ser que mesmo com 30 anos de crente, você passe por uma fase que você vai esfriar.
E quando a gente esfria, as obras da nossa carne querem se manifestar novamente. Ninguém pode dizer, olha, que nem, por exemplo, eu não posso dizer, nossa, eu estou livre, estou no ponto. Meu filho já está falando isso de mim. Não, eu tenho que me vigiar e continuar buscando a Deus, e continuar me enchendo do Espírito, e continuar e permanecer continuando. Porque Deus sempre vai ter algo para fazer. E eu vejo que Deus trabalha em fases. Às vezes Deus trabalha com você no seu trabalho, aí está tendo um atrito lá, mas Ele está moldando o seu caráter aqui. Depois Ele começa a trabalhar na igreja. Depois Ele começa a trabalhar com uma amizade, com alguma coisa. E você vai sendo moldado para que você tenha o caráter de Cristo. Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é somente a pessoa que tem manifestação do Espírito de Deus. Sabe, às vezes a pessoa, porque ela não manifesta o Espírito, ou porque ela é tímida, ou porque ela não fala em línguas alto, ou sei lá, ela fica achando que ela não é cheia do Espírito, que ela não pode ser. Ela fica colocando em dúvida Deus na vida dela. Mas e os seus frutos? Eu conheço pessoas que são super tímidas, que não oram, que você não vê quase a manifestação de dons espirituais na vida da pessoa, porém você vê muitos frutos do Espírito. Muitos frutos do Espírito. E eu acho o máximo isso, que eu falo, glória a Deus, essa pessoa, ela é cheia de amor para dar, cheia de bondade, cheia de benignidade, domínio próprio, mansidão. Porque a vida não é só feita de dons espirituais. Os dons não vão mudar a sua vida lá fora. Os dons espirituais, eles não têm poder de mudar a sua vida lá fora. Os dons são para edificação. Eles não vão dirigir a sua vida. Eles são para edificar a sua vida. Mas eles não vão dirigir a sua vida. Agora, os frutos do Espírito, eles sim podem dirigir a sua vida. Porque se você é bom, você vai colher o bem. Se você é benigno, você vai colher benignidade. Se você é manso, você vai colher mansidão. Se você é amoroso, você vai colher amor. Todas essas coisas. Eu coloquei aqui a importância de ser cheio do Espírito. Primeiro é agradar a Deus, né? Porque Deus, Ele precisa ser agradado. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, amém? Então, quando você busca Deus e quando você está cheio de Deus, eu acho maravilhoso que quando ser cheio do Espírito e manifestar os frutos do Espírito, às vezes é difícil. Porque é um desafio. Não vai ser do dia para a noite, você vai ter que começar a fazer isso. E por isso que é importante você descobrir qual é o seu problema. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que ela é avarenta. Eu sei que, vamos supor, eu tenho esse problema, esse fruto da carne, eu sou avarento, eu sou apegado às coisas materiais, eu sou apegado ao dinheiro, eu gosto de acumular riquezas. Então, na medida que a pessoa sabe disso, e que ela quer, ela se rende ao Senhor, Deus Ele já abriu a porta para o Espírito Santo trabalhar, amém? Já está aberto. Se Deus já colocou aí no seu coração a área da sua vida que você precisa mudar, o fruto da carne que você tem manifestado que você precisa mudar, você já abriu uma porta para Deus trabalhar. Agora você precisa exercitar a sua fé. Porque hoje Deus vai estar derramando aqui a palavra, que é o conhecimento de Deus para a sua vida. Né? Você está recebendo a luz de Deus para a sua vida. Você está trazendo o conhecimento de que isso que você está fazendo não é do agrado de Deus. E você está se abrindo para Deus para que Deus mude. Mas vai chegar lá fora, você vai ser desafiado. E você vai ter que ter uma atitude de fé. E é aí que eu digo para você que muitas vezes é difícil. Porém, a pessoa precisa tomar uma atitude. Então, muitas vezes, a sua carne vai pedir para você responder mal. Por exemplo, uma pessoa que é muito nervosa, grossa, né? Responde mal. Ou um avarento vai ter desejo de acumular, de reter, né? De não abençoar. Mas a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que lembrar disso
e resolver pela fé fazer de uma forma diferente. E é tremendo, né, Miriam? Quando a gente faz isso, Deus, Ele derrama uma unção tão boa, tão gostosa. Mesmo Ele vendo que é difícil para mim, para você, fazer aquilo, quando nós resolvermos fazer, e quando nós fizermos, Ele vai derramar sobre nós. É uma sensação tão gostosa que o Espírito Santo traz ao nosso coração, de você ter agradado a Deus, você recebe aquela alegria, aquela paz, você sente que você está agradando a Deus, está doendo ali na sua carne, dói ali na carne um pouco, mas você sente que está agradando a Deus, então Deus derrama aquela unção sobre a sua vida e você fala, nossa, mas isso é muito bom, como é bom agradar a Deus, como é gostoso, e logo em seguida você vê os frutos disso, porque os relacionamentos também começam a mudar, as situações começam a mudar, as portas começam a se abrir para a sua vida, quando você resolve praticar aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, eu digo para você, você vai ser desafiado. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Talvez no meio do caminho você não vai saber o que fazer, não vai saber como fazer, mas o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Use a presença de Deus a teu favor, a favor da tua família. Seja aquele que traz paz, seja aquele que traz amor, seja aquele que resolve doar a si mesmo, fazer como Jesus fez, Ele entregou a vida dele por mim e por você. Não foi fácil, mas por amor Ele fez. Por amor, porque Ele me amou e Ele te amou. E por causa desse amor nós podemos estar aqui hoje e nós podemos ter a salvação. Será que o preço que você tem pago pelos frutos da sua carne tem valido a pena? Será que essas situações são complicadas que você tem vivido na sua vida, no seu relacionamento, por causa da forma de você ser? Tem valido a pena, meu irmão? Com certeza não. Com certeza não. Com certeza valerá muito mais a pena você servir a Cristo. Você resolver fazer a vontade de Deus ao invés da sua. Porque isso realmente é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito traz benefícios para a sua vida que as pessoas vão reconhecer. Traz vários, mas eu coloquei aqui alguns que Deus colocou no meu coração. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão lá no fundo. Amém? Para se sentar aqui. Amém? Venham participar do culto com a gente, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo te dá força para vencer o pecado. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem força para vencer o pecado. Esse é um benefício muito importante, não é? Encha-se do Espírito. Quando você, por exemplo, José, ele não se deitou com a mulher lá de Potifar. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Se ele estivesse cheio da carne, ele não teria resistido. Mas como ele estava cheio do Espírito, ele resistiu. Quando você está cheio do Espírito, você tem um outro benefício. Você pode saber das coisas antes delas acontecerem, amém? Isso é um privilégio. A pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela fica sabendo das coisas antes de acontecerem. Por quê? Porque o Espírito de Deus revela para ela o que vai acontecer. Aconteceu também com José. Quando ele teve o sonho, Deus ia usar ele, ele nem sabia ainda como que Deus iria usá-lo. Mas ele soube que ia ter fome na terra.
E por saber disso, ele foi um administrador que fez muita diferença para aquele povo, amém? Então, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem o benefício de saber das coisas antes delas acontecerem. Quando você está cheio do Espírito de Deus, o seu corpo físico é fortalecido. É uma coisa tremenda, amados, porque é tão espiritual, mas passa também para o físico. Por isso que a gente vê pessoas cheias do Espírito de Deus fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E na Bíblia a gente viu Sansão, ele era forte, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Ele até achou que a força dele estava no cabelo, mas na verdade a força dele estava no Espírito de Deus. Ele era cheio do Espírito de Deus, por isso ele tinha força. E é por isso também que Paulo, por exemplo, ele viajava para muitos lugares, ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, como por exemplo o pastor Gilberto, faz tantas coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza que se ele não fosse cheio do Espírito de Deus, ele ia preferir ficar lá na casa dele, deitado no sofá, fala sério. Né? E é por isso que nós, quando estamos cheios do Espírito, nós temos muita coisa para fazer. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E não só na igreja, amados, fora da igreja também. E somos abençoados por Deus, porque estamos cheios do Espírito de Deus. Esse também é um benefício de você ser cheio do Espírito de Deus. E quando você é cheio do Espírito de Deus, você tem sabedoria, como Salomão. Então você age de forma sábia. Você age de forma que muitas vezes você age de uma forma como ninguém agiria, porque Deus te dá sabedoria para agir daquela forma. Porque Deus traz para você uma solução na hora certa, uma palavra na hora certa, uma forma de agir, uma forma de pensar, né? Às vezes a pessoa está com um problema há muito tempo, mas de repente assim, ela se enche do Espírito de Deus e Deus traz ao coração dela uma estratégia, uma direção que ela não pensou antes. Por quê? Porque ela se encheu do Espírito de Deus. E Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Trouxe uma solução que na cabeça dela ela nunca tinha pensado. Mas o Espírito de Deus revelou. Também é um benefício. Amém? Você quer ter benefícios? Quem não quer ter benefícios? Fala sério, todo mundo quer ter benefício. Até benefício do governo todo mundo quer, né? Mas os benefícios de ser cheio do Espírito, esses são só alguns. São muitos. Mas é necessário que eu e você estejamos dispostos. Amém? Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Você está disposto a colocar o seu caráter diante de Deus? Você entende que alguns problemas que você tem vivido é por causa do seu caráter? Você entende que muitas coisas ainda precisam ser mudadas na sua vida? Você está disposto a se abrir para o Senhor nessa noite? Quer se esvaziar desse mal? Quer colocar essa campanha para mudar, para você nunca mais, você pensar, nossa, depois daquela campanha, olha, minha vida mudou. E às vezes as pessoas acham que a vida mudar é você comprar uma casa, comprar um carro, né? E uma simples atitude, uma mudança no nosso caráter, muda muito mais a vida da gente do que a aquisição de um bem. Porque o nosso caráter tem o poder também de transformar aqueles que estão à nossa volta. Tem o poder de transformar a nossa família. Tem o poder de quebrantar corações. Né? Porque quando a gente está cheio do Espírito de Deus, a gente quebranta até coração, né? Porque Deus dá umas coisas para a gente que, às vezes, a pessoa que é dura de coração, ela se derrete. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu não vim aqui na Manaim ainda, eu frequentava uma igreja bem pequenininha. E na época que eu me converti, eu tinha brigado feio com a minha cunhada. Nossa, e na briga que eu tive com a minha cunhada, eu falei, sabe aquelas coisas que todo mundo pensa, ninguém fala? Aí você vai e fala, ai Jesus, tenha misericórdia. Eu falei tudo para ela que todo mundo concordava até, mas não é coisa que se fala, gente.
Nem tudo que é verdade, viu, irmãos? Guarda isso, eu aprendi. Nem tudo que é verdade é para se falar. Às vezes é melhor calar. Mas eu tinha feito isso. E aí, logo que eu me converti, eu estava lá na igreja, tal, não sei o quê. Aí o Espírito de Deus falou assim ao meu coração. Era aniversário do meu esposo, e a gente ia fazer uma festa, e a gente tinha combinado de que não ia convidar eles, que é irmão do meu esposo, né? Ele não tinha nada a ver com a briga, mas a briga tinha sido comigo. Sabe que quando a briga é com a mulher, o negócio encrenca, né? E aí, o Espírito de Deus falou assim para mim, você vai convidar ela para o aniversário. Eu falei, Jesus, mas do jeito que ela era dura, sabe? Ela ficou dura comigo também. Eu fui dura, mas ela foi mais ainda depois. Aí eu, amém, né? Fui lá, fiz o convite. Amém. Aí eles falaram que iam. E eu pensei, tá tudo certo, já fiz minha parte, tá tudo bem. E aí, na hora que eles chegaram na minha casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui na janela, olhei assim, na hora que eu estava assim, ó. O Espírito de Deus falou assim para mim, agora você vai pedir perdão para ela. E eu falei, não vou. Não era assim como eu sou hoje, não que eu seja muito boa, irmãos, mas eu estava recém-convertida, eu não vou. Imagina, isso é coisa da minha cabeça. Estou pensando demais, eu não vou fazer isso, imagina. Eu nem entendi o que era perdão ainda. Aliás, eu demorei bastante para entender. Mas eu entendi que era o Espírito de Deus falando comigo. E eu fiquei o tempo inteiro ali na festa. Eu chegava perto dela, o Espírito de Deus falava, pede perdão para ela. E eu nada. E quando estava chegando no final da festa, teve uma hora assim, na cozinha de casa, ela entrou, abriu a geladeira, estava só eu e ela, pum. Eu falei, agora, eu não tem ninguém olhando. Aí eu fui lá e pedi perdão. Gente, foi algo extraordinário. Aquela mulher dura de coração, que ela ficou comigo, ela se derreteu para mim. E até hoje, antes dessa briga, e até hoje, nós nos damos muito bem. Aliás, a gente se dá melhor do que os próprios irmãos, porque não que eles são brigados, mas eles não têm tanta afinidade como eu e ela tem. Tem gente até que pergunta se nós é que somos irmãs. Né? E ela se abriu para mim e a gente... Nossa, foi uma bênção. Naquela mesma semana eu fui na igreja e uma irmãzinha usada por Deus falou assim para mim, Deus manda te dizer que eu vejo a glória de Deus descendo sobre a sua vida. E cada vez que você liberar um perdão, Deus vai derramar mais da unção dele sobre a sua vida. Eu falei, Jesus, foi tão sobrenatural aquele dia. E eu posso testemunhar para vocês que aquela profecia de 2004, nós estamos em 2015, ela ainda se cumpre. Todas as vezes que Deus pede para que eu libere perdão para alguém, que eu peça perdão para alguém, e eu faço, Deus libera a unção dele sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Levante do seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus quer transformar a minha vida e a sua, amém? É preciso se esvaziar. Por isso, nessa hora, eu quero que você tome um tempinho, você e Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque agora só você e Deus. É só você e Deus. Sabe, você precisa agora abrir o seu coração para o Senhor e expor as mazelas do seu coração, as dificuldades do seu caráter, que você até muitas vezes tem tentado mudar, mas não tem conseguido. Sabe quantas vezes você tem ciúme, tem inveja? Quantas vezes ao invés de ser bom é ruim? Quantas vezes ao invés de dar, você retém porque é egoísta? Mas o Espírito de Deus, Ele quer te encher, Ele está aqui neste lugar, Ele está disposto, Ele está disponível, Ele está online para a sua vida, Ele está à sua disposição, e Ele quer ouvir de você, Ele quer falar com você, Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer moldar o seu caráter, Ele quer usar a sua vida. Oh, xarabanagaxererecalabaxererecalabadácia. Oh, laramanagasiriandaramanagaxererecahás. Oh, Espírito Santo de Deus,
Recebe cada oração nesse altar, Senhor. Cada vida aqui, Senhor, que fecha os olhos, cada vida que se ajoelha, cada vida, Senhor, que está se colocando diante da Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Tu és aquele que faz mudança, Tu és aquele que transforma a vida. Ah, Deus, Tu és aquele, Senhor, que levanta o caído, o oprimido. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, quantas situações, Senhor, difíceis a vida desses que estão aqui, Pai, por causa do caráter. Ó Deus, mas em nome de Jesus, nessa noite eu coloco essas situações diante de Ti e coloco essas vidas, coração endurecido, coração duro, que teima em ser aquilo que quer ser e não se abre para o Senhor. Ah, Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu Espírito é aquele que convence a alma do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Barabashuri Andaramanás. Espírito Santo de Deus. Xaramanagashire Calabashire Básia. Oh, Xaramanagashuri Andararabás. Aramanagashire Banagás. Oh, Xaramanagashire. Quantos têm sido moídos? Têm sido moídos pelo Senhor. Não é o diabo, não. É Deus te tratando. É Deus tratando do seu caráter. Quantas dificuldades você tem passado, porque você teima em ser o que você é, quando Deus quer te fazer mais do que aquilo que você é, quando Deus quer produzir em você frutos do Espírito dele, quando Deus quer te levantar, Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: esse não é mais aquele que eu conheci, esse não é mais aquele que eu conheci, eu também preciso conhecer esse Deus. Ah, quanto tempo eu não ouço o testemunho de alguém que se converteu porque viu o caráter de outro crente ser transformado. Mas nessa noite, eu vejo famílias aqui sendo restauradas por causa de caráter de uma pessoa que vai ser transformado. Aleluia. Aleluia. Oh, Xaramanás. Você que sente que é com você, que é hoje o dia, você pensa com você, o Espírito Santo tocou na sua vida nessa noite, e você sente: não é comigo, eu preciso mesmo, sou eu mesmo, eu preciso mudar. Eu tenho visto que situações na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos têm ficado difíceis por causa da forma de eu ser. Eu quero mudar. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Toma essa atitude diante do Senhor. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar. Oh, Laramanagasherebas. Deus quer transformar a sua vida, amado. Em nome de Jesus, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aleluia. Como é bom ser transformado pelo Senhor. Como é bom saber que Deus pode fazer da gente uma pessoa melhor. Esse é o maior milagre que Deus pode realizar. Esse é o maior milagre. Aleluia. Eu quero chamar os obreiros aqui para estarem orando. E a oportunidade ainda está aberta para você. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está neste lugar. E você que não veio aqui ainda, fique ligado no Espírito, porque Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer ministrar, Deus quer trazer direção do Espírito para coisas e situações na sua vida que precisam ser mudadas. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Oh, Senhor, eis aqui essas vidas diante do Senhor, Pai. Eis aqui, Senhor, essas vidas diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, elas tomaram, Senhor, a decisão. Ó Deus, elas têm visto, Pai, que as obras da carne, Senhor, têm trazido problemas, Pai. Ó Deus, e a nossa vida já é tão difícil, tantos problemas, Senhor, que vem, Pai, mas, Senhor, se nós pudermos, Senhor, pelo menos resolver aqueles que nós criamos. Ah, Deus, pelo Teu Espírito nós vamos conseguir. Pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Deus, toma cada vida aqui diante de Ti. Em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor, cada vida no Teu altar. Oh, Senhor,
nome de Jesus, enche com teu Espírito. Enche com teu Espírito, Senhor. Leva eles, Senhor, a te buscarem mais. Leva eles, Senhor, a terem um coração quebrantado diante da tua presença. Assim como Davi, Senhor, que era rápido em se arrepender. Ele era rápido em se arrepender, Pai. Por isso foi chamado, Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Oh, laramanagashererebas, liriandaramas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, xaramanagashiriandaramas, sererebas. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Senhor. Oh, xaramanagashiriandaramas. Só tu, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia, Jesus, das nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Oh, Senhor, tenha misericórdia do orgulhoso. Tenha misericórdia, Senhor, do avarento. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Oh, Deus, a tua palavra é viva, Senhor. Ainda, Senhor, que essa pessoa não queira vir aqui na frente. Ainda que essa pessoa não queira vir aqui na frente, eu sei que o Senhor vive e reina para sempre. Ah, Deus, e operando o Senhor ninguém impedirá. Operando o Senhor ninguém impedirá. Operando o Senhor ninguém impedirá. Xarabaxarerecalabachai. Operando o Senhor ninguém impedirá. Da calabaxarecalabachai. Oh, aleluia. Aleluia. Ninguém impedirá o agir de Deus. A obra que Deus tem para fazer, ninguém vai impedir. Nem nós mesmos. Quando Deus quer, Ele faz. Mesmo quando a gente não quer se humilhar. Mesmo quando a gente não quer se quebrantar. Mesmo quando a gente quer fingir que não é com a gente. Deus sabe que é com a gente. Deus sabe quando está falando com a gente. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Prepara-nos, Senhor, para a tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, a maior obra que o Senhor tem em nós mesmos, Senhor. A maior obra. Muitas vezes a gente pensa em obra só sendo a obra que é feita na igreja. Mas a maior obra que Deus tem na nossa vida é no meu coração e no seu coração. Deus está preocupado com o meu coração e com o seu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Escreve a palavra do Senhor na tábua do teu coração para você não pecar contra o Senhor. E guarde o teu coração das obras da carne. Guarde. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração, amado. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você recebeu essa palavra em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos de Deus. Sempre mais. Sempre mais. Que eu e você diminua e que o Senhor cresça em nós. Que a principal obra, que é aquela na minha vida e na sua, seja manifesta em verdade. Que Deus se agrade da sua vida quando você estiver lá na sua casa. Quando você estiver de frente ao computador. Quando você estiver no WhatsApp. Quando você estiver na internet. Que Deus se agrade de ti. Que a obra de Deus seja manifesta na sua vida nesse momento. Quando você estiver no seu quarto, no seu banheiro. Que Deus se agrade da sua vida. Eu tenho certeza, amado, que a obra que Deus tem na sua vida em relação a dom espiritual, em relação a ministério, em relação a habilidades, Deus Ele vai cumprir. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque agradar a Deus em primeiro lugar. Busque ser de Deus em primeiro lugar. Busque testemunhar de Deus, ser testemunha de Cristo.
E a palavra diz, e recebereis poder do Espírito de Deus. Recebereis poder. Você recebeu o poder do Espírito de Deus. Mas não fique só pensando que esse poder vai ser uma manifestação sobrenatural. Não, não é sempre que o poder de Deus se manifesta de uma forma visível. Muitas vezes o poder de Deus, ele vai ser no silêncio. Vai ser só você e ele. Você tem esse poder, independente da manifestação, independente da forma como esse poder se manifesta. Esse poder está sobre a sua vida. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Então usufrua desse poder. Amém? Glória a Deus. Dê a mão aí para o seu irmão. Vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Queria colocar em oração o acampamento já. Se você não fez ainda a sua inscrição, faça. Se você não decidiu ir ao acampamento, decida em nome de Jesus. E lá nós vamos ter tempo suficiente para ver as manifestações visíveis, né? Para poder ali a gente transbordar e praticar os nossos dons em nome de Jesus. Alguém tem algum pedido em nome de Jesus? A Fabiola, amém. A Adelina está viajando, a Paty também.